Sexto Sentido. O enredo do filme Sexto Sentido mostra algumas noções sobre a parte espiritual. Dentre elas destacamos o dom da mediunidade através do auxílio da visão, ou seja, médiuns videntes que começam a visualizar outros campos de vidas, outros seres, enxergam as energias que se materializam em forma de pessoas já falecidas, geralmente de parentes. Daí surgem diversas situações que contribuem para a formação de estudos, conceitos, doutrinas e cultos. O Espiritismo, por exemplo, baseia-se nessa realidade. Seguindo assim a lógica espiritualista, o filme desenvolve seu enredo. Traz uma história que revela como funciona o beabá espiritual e contribui para ilustrar as primeiras lições do conhecimento espiritual. Também destaca-se a forte ligação que os viventes, mesmo depois de mortos, têm com o plano físico, ou seja, pessoas que não se dão conta que já deixaram o corpo terreno em virtude da ligação e apego com a vida material. E por isso, permanecem com sua essência ligada à matéria. Denota-se, portanto, uma verdadeira escravidão, uma verdadeira obsessão daqueles que já se transformaram. Porém, não desligam do plano físico por não admitirem que já se extinguiram, morreram. Destacaremos a seguir alguns trechos transmitidos pelo racional superior, explicando a real finalidade do mundo espiritual. Comprovações racionais. Torna-se fundamental esclarecermos que os espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a Terra e o Sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de irradiações, que é aí desse mundo elétrico e magnético. Existem sim espíritos no espaço, que daí são habitantes entre o Sol e a Terra, que para serem bem recebidos pelas pessoas aqui da Terra e atendidos, eles se apresentam como se fossem espíritos de pessoas falecidas, para que todos deem atenção, se incorporando nos médiuns como espíritos de parentes conhecidos e desconhecidos, e as pessoas aceitando, por julgarem ser aquilo que não são. Sobre a parte que diz respeito ao apego à matéria, o racional superior cita nos livros Universo em Desencanto que a energia, a essência humana, vai para onde estiver ligada. Ligada em cima, sobe, vai para cima. Ligada embaixo, desce, vai para baixo. Continua ligada no chão e descendo cada vez mais para baixo. Quem estiver ligado embaixo, depois que se transformar, continua no chão e desce cada vez mais. Quem estiver ligado em cima, depois que se transformar, sobe. Volta ao seu lugar de origem, no seu verdadeiro lugar de onde saiu. O mundo racional. Ghost. Esse filme, exibido em meados dos anos 90, conta a história de amor além da vida e mexeu com os sentimentos de muitos. O mundo invisível é mostrado de forma romântica, bem-humorada e dramática. A mensagem é de que a força do amor é capaz de atravessar o limite da vida. Além disso, a história retrata o famoso ditado popular e espiritualista que diz: aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, o ser humano pode passar a vida se escondendo atrás de falcatruas com prejuízos e danos a terceiros. Porém, na hora derradeira, a cobrança pela natureza é inevitável. A pessoa vai para o estágio ou paragem que está ligada. Se está com os de cima, sobe, recebe o auxílio dos seres evoluídos. Se está com os de baixo, desce abismo abaixo, perseguido pelos seres inferiores. Assim, o ser humano deveria levar a vida de forma regrada, o mais possível, com um conforto relativo às necessidades, porque todos, de certa forma, têm contas a serem ajustadas, mais cedo ou mais tarde.
comprovação racional. Para explicar a ilustração acima com os ensinamentos racionais, o racional superior cita nos livros Universo em Desencanto que existe vida após a morte, sim, porque tudo se transforma em corpos de vida em classes inferiores. Nada se perde, tudo se transforma. Porque coisa alguma se acaba. Sai de uma forma corpórea e se transforma em outro corpo com vida diferente. Coisa alguma se extingue de todo e sim, se transforma em vidas diferentes. É a lei da compensação, para que tudo chegue com o tempo no seu verdadeiro e justo lugar. E quanto às dívidas e cobranças sobre o ser humano, a cultura racional diz: é não errar, porque o pagar é certo. Não faças dívidas com a natureza, pois o pagar é certo. Assim, plantar flores para colher flores, porque quem planta espinhos, o que colhe? Espinhos. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta tormentos, colhe tormentos. Quem bem faz, para si é. Quem mal faz, para si é. Assim, fala a dona de tudo, a natureza. Se tudo existe, é porque existe o dono, porque tudo tem dono. Se existem seres e vidas, é porque existe o dono desses seres e dessas vidas. Então o dono, que é a natureza, quando a insubordinação é demais e o desrespeito passando do limite, entra em ação. E quem abusa sofre as consequências dos seus malfeitos. Passam a criar dívidas monstruosas que depois vão pagar. Sim, quem faz dívidas tem que pagar, porque o mundo não é de seus habitantes. Ninguém fica impune.